Olá, amigos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Olá, Márcia, tudo bem? E hoje nós vamos, então, antes de começarmos, a Márcia vai dar as boas-vindas e vai, em seguida, fazer o pequeno resumo do nosso estudo anterior para a gente recordar, né? Né, Márcia? É isso aí, Thelma. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Vida Continua, que continuamos estudando o livro de André Luiz, psicografado com Francisco Cândido Xavier, e A Vida Continua. Então, hoje, como Thelma falou, vamos começar o capítulo 6, mas vamos ver o que nós vimos no capítulo 5. Né? No capítulo 5, nós vimos que Evelina já desencarnou, está numa instituição que está se recuperando, e ela, depois de uma crise de tentar voltar os pensamentos à casa, ao marido, aos pais, ela tem uma crise e eles a colocam de novo para descansar e para dormir. Ela acorda depois de algum tempo e, depois de passar uma semana dentro daquele quarto, ela pede permissão para ir passear, ir ao jardim, e ela vai a esse passeio no jardim. E nesse passeio ela encontra Ernesto Fantini, aquele que ela encontrou lá em Poços de Caldas, naquela instância que eles ficaram antes da cirurgia. Então, agora, no capítulo 6, nós vamos ver o desenrolar dessa conversa, desse encontro com eles, entre eles dois, né? Então, vamos lá, vamos começar? Você quer que eu leia, Márcia? Pode ler. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 6, Entendimento Fraternal. Há quantos dias aqui? Positivamente não sei, adiantou Ernesto, denotando fome de conversação. E completou, tenho matutado bastante naquele nosso entendimento de Poços de Calda, acalentando sempre a esperança de revê-lo. Gentileza da sua parte, Evelina confidenciou a perplexidade em que vivia. Então, eles estão aí, né, relembrando as últimas conversas e pensando como é que isso ia acontecer, né? E aí aparece ali para ele, né? Se encontram. Então, podemos continuar. Despertara naquela instituição de saúde que desconhecia de todo. Obviamente, transferida de casa por imposição da família, porquanto o único fato que se recordava com clareza era justamente o desmaio em que descambara no top de uma crise das piores que havia atravessado. E salientou, sorrindo, que tivera a impressão de morrer. Olha que interessante, a impressão. Quanto tempo desacordada, ignorava. Retornara-se apenas quando viera a si do sono profundo e sem sonhos, ali mesmo, no quarto do terceiro andar. E desde então andava intrigada com o mistério que a administração fazia em torno dela própria, de vez que não obtivera a permissão para telefonar ao marido. Então, Márcia, você vê a situação, né? Ela desperta daquele sono profundo, porque o sono sem sonhos é aquele sonho que você deita e apaga, né? E ela só se recordava da crise. E aí aquela confusão mental, né? O que será que aconteceu? E ainda por cima, a administração do hospital não permitia, né, o contato com o marido, com os familiares, e aí ela ficava intrigada. E o Ernesto também, sentindo a mesma coisa, ele vai falar para ela, né? Isso, ela está ali relatando e eles vão ver que eles estão com as mesmas sensações, né? Sim. Podemos continuar. Então, Fantini escutava atencioso, sem articular palavra. Em derredor, algumas pessoas se mantinham sentadas ou caminhavam com naturalidade, lendo, palestrando aqui e ali. Rosas, miosotes, jasmins, cravinas, bigônias e outras flores sob árvores recordando amendoeiras, ficos e magnólias embalsamavam o ar, extremamente diáfano, com perfume delicioso. Alongados os comentários que anotava, curioso, Fantini mostrou estranho brilho no olhar e concordou com Evelina, declarou achar-se em brasas. Quer dizer, eles não têm
nenhuma ideia do que aconteceu, né? Na verdade, eles desencarnaram, mas não sabem. Isso é comum acontecer, Márcia? O que você pode falar sobre isso? Muito comum, né? É muito comum as pessoas, né, que somos nós não temos essa preparação para desencarnar. Né? Então, como a gente não tem essa preparação, muitos de nós não têm nem o conhecimento de que a vida pode continuar, não conseguem entender esse momento. Momento assim, né? Dessa passagem, como se vê num ambiente que tem tudo como temos aqui, semelhante ao que temos aqui. Então, fica difícil para a pessoa acreditar que ela já não vive mais aqui na Terra. E é o que está se passando com eles, né? Sentindo, percebendo, vendo, conversando. Exatamente. Vendo as pessoas como normalmente vê, as construções iguais. Então, fica difícil acreditar, não é? Mas a gente depois vai falar mais um pouquinho sobre essa questão, né? Vamos continuando um pouco mais. Então, revelou que também sofrera esquisita fuga de si mesmo, isso é o Ernesto falando, com a diferença de que isso lhe ocorrera logo após a cirurgia, quando voltava para o leito, segundo acreditava, e registrar aquele mesmo fenômeno de retrospecção, quer dizer, de voltar aquele filmezinho, né? Exatamente o que ela também passou, né? Que a gente está vendo isso, que é o que acontece com nós, conosco, né? Quando a gente desencarna, que a gente passa a viver tudo aquilo, e ele fala aí que é desde praticamente como se fosse do nascimento até, né, aquele momento, né? Filme da nossa vida. Né? Em questões de segundos, né? Segundos, porque o tempo é diferente, né? E ele aqui se reportava a senhora Serpa, né, do jeito que ela tinha contado, em seus apontamentos confidenciais, no qual se vira repentinamente devolvido ao pretérito, ou seja, ele viu tudo o que já tinha acontecido. Desde os primeiros momentos de espanto até os dias primeiros da infância. Depois, dormira pesadamente, incapaz de explicar-se quanto ao tempo exato em que se demorara obtuso, inconsciente, tomar acordo de si próprio naquele nosocômio de 10 dias antes. Nosocômio é o hospital, né, de tratamento mental. Mas esse nosocômio, que eu até fui para é um hospital normal, é normal. É assim, eles é que acham que eles estão num local de tratamento mental. Eles estão no hospital, mas eles estão ali conversando, tentando entender o que aconteceu, né? E essa situação, conforme a gente estava falando, é bem comum, porque o espírito, na hora da morte, aliás, o nosso medo da morte é em relação a sentir dor, né? Mas nós somos poupados nesse momento, porque as nossas sensações e percepções, elas são bem diminuídas, então a gente apaga mesmo. É como se fosse uma pré-anestesia, né? Que aquilo você vai entrando num sono profundo e não percebe essa passagem, né? Então, isso é trabalho da espiritualidade mesmo. Não é inferno. Isso não é uma passagem, vamos dizer assim, dolorosa. É óbvio que se nós estamos sofrendo no corpo físico, nós vamos continuar sofrendo até que a vida daquele corpo cesse. Mas no momento dessa passagem de que a vida no corpo cessou, a gente não, vamos dizer assim, o espírito não sentirá dor, né? Ele não tem mais aquela sensação da dor, né? Neste momento da passagem. Isso também não é assim uma regra, porque existem casos, né, que o espírito assiste todo o seu processo, né? Aí não é uma regra. Mas, como eles estão falando, a gente está se situando lá no Céu e Inferno, quando ele fala, Allan Kardec fala sobre essa questão. É muito bom. Eu ia dizer que, assim, é bom para a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer. Então, todo esse processo, se vocês quiserem aprofundar conhecimento, dentro do Livro dos Espíritos, né, na parte, quando a gente está
na parte segunda, aliás, do Livro dos Espíritos, a gente está na parte terceira, que é das retorno da vida corpórea à vida espiritual. Kardec fala de 2 itens bem importantes desse ponto, que um é a separação da alma e do corpo, que está desde a pergunta 154 a 162, e depois ele vai falar da perturbação espiritual, que é disso que a gente está comentando e de que Evelina e Ernesto passaram, essa perturbação espiritual no momento da desencarnação. E aí ele fala disso da pergunta 163 a 165. E como a Thelma falou, é legal também, porque Kardec detalha mais ainda no livro O Céu e o Inferno, quando ele vai pegar na parte segunda, que ele vai falar de como é que é o passamento, e depois ele vai dar vários exemplos, que Allan Kardec, para poder saber como é esse momento, ele faz a evocação de vários espíritos que já desencarnaram, para que contem para ele, né, e para aquele grupo que se reunia da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, né, de como é que é esse momento. Então, ele vai fazer o relato de espíritos felizes, espíritos que são sofredores. Então, é muito interessante. Então, é bom que a gente estude, né, para saber o que acontece com a gente quando a gente sai daqui para outra vida. Vamos continuar, então, Thelma? Conservava igualmente a mesma estupefação perante as normas de serviço ali regulamentadas, porque não conseguira o mínimo contato com a esposa ou a filha, das quais se despedira na cela hospitalar, horas antes do trabalho operatório a que se submetera. Quer dizer, ele estava tendo as mesmas situações que a Evelina tinha passado, né? Achava-se, por isso, inquieto. Ela, Evelina, experimentava o enigmático desmaio no círculo doméstico ao pé dos entes queridos. Ele, porém, deixara a família em meio de agoniada expectativa, sem que fosse facultado qualquer recurso de comunicação com os parentes. Reconhecia que o estabelecimento de saúde a que se abrigava agora, não era o mesmo onde se internara para o tratamento. Os dois perceberam que eles estavam em locais diferentes, né? Ambientes diferentes, né? E não era o mesmo hospital que ela operou, que ela depois voltou para casa, e ele só se lembra de ter entrado na sala de cirurgia. E depois ele não lembra de mais nada. Essa reconstituição deve ser bem inquietante mesmo, né? Porque a gente, às vezes, por exemplo, dorme em algum lugar diferente, acorda, se vê num ambiente diferente, já fica um pouco inquieto, imagina, né? E essa situação, ela pode durar horas, ela pode durar dias, ela pode durar meses, pode durar muito tempo. A gente vai ver isso lá no final, a gente vai aproveitar o tempo para a gente falar um bocadinho. Então, chegava a duvidar de que estivesse realmente em São Paulo. O firmamento parecia-lhe tanto diverso à noite e a piscina em que se servira continha água tenuíssima, embora fosse compreensível tivesse aquela casa filtros e engenhos especiais para a medicação de água comum. Então, começando a notar aí as diferenças, né? A fluidez da água, e eles vão ficar observando todos os detalhes. E Ernesto acabou o relatório indagando: a senhora já foi às termas? Ainda não. Verificará a minha surpresa quando for até lá. E admite que irei? Retorquiu Evelina com o ar brejeiro de quem se via um tanto mais consolada. Perfeitamente, já ouvi dizer que a hidroterapia aqui é obrigatória. Então, lá eles usam muito, né, a questão das águas, né, das águas magnetizadas. Imagina que água, né? E eles começam a perceber as diferenças, né? Então, essa água mais fluida. Eles vão falar aí de novo dos pensamentos que são assim muito, muito limpos, muito velozes, muito claros. Então, assim, eles começam a notar pequenas diferenças, até no ambiente mesmo, na construção, nas flores, né? Tudo isso já começa a mostrar que não as flores que devem ser lindíssimas. Né? Esse parágrafo, ai, que beleza. Pois porque a gente tem que notar
que nós aqui somos uma cópia do que é lá, porque a verdadeira vida, o nosso verdadeiro mundo está lá. Então, tudo que nós temos aqui na Terra, em nível de construção e de belezas naturais, é tudo como se fosse uma cópia do que é no mundo espiritual, e só que lá muito mais aperfeiçoado do que o nós aqui. Com certeza. Então, Fantini sorriu significativamente e anunciou, carregando cada palavra de recôndita inquietação. Sabe da hipótese mais razoável? Desconfio de que nos achamos, com autorização de nossos familiares, numa organização psiquiátrica. Nada, nada a ser de medicina. No entanto, estou supondo que os problemas da suprarrenal nos transtornaram a cabeça. Teremos talvez enlouquecido, entrando pelas raias da absoluta alienação mental, e com certeza a segregação terá sido a providência aconselhável. Quer dizer, eles estão ali fazendo as conjecturas, né, possíveis para saber onde é que eles estão. Por que pensa assim? Volveu a senhora Serpa, muito pálida. Dona Evelina, aí ele vai explicar alguma coisa aí, né? Porque a situação que eles estão visualizando ao seu redor é uma situação inquietante, porque ao mesmo tempo que é tudo lindo, tudo translúcido, tudo deve ter sido assim envolvido numa paz imensa, né? Mas é diferente, é alguma E o coisa. fato deles não terem comunicação nenhuma com os Isso familiares, era o isso é pior. o que mais inquieta eles, né? Vamos lá? Vou ler um pouquinho, Thelma? Pode ler. Então, não me chame dona, insisto em que somos amigos e agora mais irmãos. Então, que seja aqui do seu Fantini. E continuou, Evelina, você verá os aparelhos engraçados com que nos aplicam raios à cabeça, antes do banho medicinal. E creia que todos os doentes acusam melhoras gradativas. Então, eu acho que é aí que também ele começa a achar que tem problema mental, porque ele sempre está sendo tratado na região da cabeça. Né? É onde estão os maiores problemas deles, né? Não é? Você falou alguma coisa que eu não consegui entender. A sede do espírito, né? Na mente. Isso, na mente ali, né? E onde eles têm, porque se eles voltam às lembranças, eles passam a sofrer de novo, né? Então, desde anteontem, quando fui à imersão pela primeira vez, sinto-me mais lúcido e mais leve, sempre mais leve. Então, eles vão se sentindo melhor, né? Ele vai sendo tratado e vai se sentindo melhor. Acaso não se vê em boa posição mental desde que despertou? Ela pergunta para ele, né? Ele falou, não tanto. Aflito por notícia dos meus, voltei a sentir agudas crises. A gente vai até ler mais um bocadinho. Ele vai sentir as mesmas coisas que a gente passou por isso, né? Isso. Que é a questão do pensamento, né, Márcia? Quando eles voltam às lembranças da vida aqui, né? Ele está muito preocupado, né, com a família. Então, bastava lembrar a mulher e a filha, concomitantemente, com a intervenção cirúrgica, e via-me quase que de imediato, sob asfixia terrível, a desfalecer de sofrimento. Evelina rememorou a própria experiência, mas silenciou, quer dizer, ela lembrou a crise que ela teve, que colocaram ela para descansar de novo, mas ela preferiu não contar para ele. Sentia-se cada vez mais inquieta. Através do cuidado com que as autoridades me respondem às interpelações, ele continuou, né? Entendo que se esforçam para manter-nos em harmonia e tranquilidade. Admito que teremos passado por algum trauma psíquico e que nos achamos presentemente na reconquista do próprio equilíbrio, o que vamos obtendo muito a pouco e pouco. Segundo creio, fomos colocados sob terapêutica puramente mental. Então, eles não conseguem entender que o que aqueles que estavam ali cuidando deles estavam fazendo um esforço imenso para que eles não voltassem àquelas recordações. E a ter as dores, né? Ter as dores. Exatamente, né? Até que eles tivessem condições, né, Thelma, de lembrar de tudo sem que aquilo os fizesse sofrer. Mas, por enquanto, sempre que eles lembravam, eles voltavam a sentir todas as sensações que eles tinham quando aqui na Terra. Então, o que esse tratamento fazia era com que eles acalmassem
até que eles estivessem fortalecidos para tomar pé de si mesmos, né? Exatamente. É a amorosidade, né, da espiritualidade. Que não nos violenta, né? Você continua ou eu? Posso continuar mais um bocadinho? Ainda ontem, renovei a reclamação de sempre, solicitando comunicação com o meu pessoal. E sabe o que a enfermeira de plantão me respondeu? Perfeitamente senhora de si. A Evelina ficou, né, na dúvida. O que ela falou, né? Irmão Fantini, esteja tranquilo. Seus familiares estão informados da sua ausência, mas não querem conversar comigo, nem me chamam ao telefone, indaguei. E a assistente respondeu: sua senhora e sua filha sabem que não podem aguardar tão cedo a sua presença em casa. Aí que ele fica doidinho mesmo, né? Porque eu recalcitrasse exigindo providências, a moça declarou: por enquanto, isso é tudo que lhe posso dizer. E aí a Evelina fala para ele: o que o senhor deduz de todas das suas próprias observações, né? O que o senhor entende de tudo isso, né? E eles continuam as suas pesquisas a respeito, porque não conseguem mesmo entender. E aí você vê, né? A gente está falando da amorosidade, porque a espiritualidade não violenta o nosso entendimento, né? Cada um no seu tempo. Então, quando o espírito está fortalecido, está pronto para saber, aí é que vai ser dito a ele o que está acontecendo, né? E o conhecimento que ele tem, né, Thelma? Porque talvez, se aqui a gente já tivesse essa certeza de que a vida continua, de que nós temos pessoas do outro lado que vão nos esperar, nós chegaríamos lá de uma forma melhor. Bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Como a gente não sabe, é o caso deles dois, ela pela fé dela e ele, apesar dos estudos, ele não tinha também nenhuma crença que pudesse ter certeza da continuidade da vida. Ele era um estudioso, né, um pesquisador, ele tinha as ideias, mas não tinha a certeza. Então, eles vão sendo informados devagarinho, né? Vamos lá. Pode continuar, Thelma, um pouquinho. Concluo, quer dizer, ele responde ao que ela perguntou, né? O que o senhor acha disso? Concluo, salvo o melhor juízo, que estivemos claramente, sem o sabermos, na condição de alienados mentais, sugeriu Fantini, quase novamente bem-humorado. E, de certo, emergimos agora com muito vagar das trevas psíquicas para o estado normal de consciência. Quer dizer, ele acha que ele já teve pior. Agora ele está melhor, né? Está começando a entender, mas não responde muito bem, né? Os médicos e enfermeiros que nos rodeiam estão plenamente justificados quanto ao propósito de resguardar-nos contra quaisquer tipos de preocupação com a vida exterior. Quer dizer, ele já estava entendendo isso, né? O menor vínculo de aflição na tela mental de nossas impressões do momento, assim penso, nos traria, talvez, grande prejuízo às emoções e ideias, qual ocorre a pequena distorção que desfigura a simetria das ondas elétricas. Você vê, ele tem uma ideia bem ampla, porque ele mesmo está chegando à conclusão, com aqueles estudos que ele pesquisava, ele está tendo condição de uma análise mais profunda do que está acontecendo, porque é isso mesmo, né? Os médicos e os enfermeiros, que são os espíritos, a equipe espiritual, procuram, né, deixar eles no melhor modo possível no âmbito mental, né? Mas como eles estão ali percebendo que eles estão num ambiente igual aqui, para eles fica difícil chegar a essa conclusão. É exatamente essa, né? Então fica muito difícil. Mas vamos lá. Possível. Expressiva pausa caiu entre os dois. Após fundo mergulho no mundo de si mesmo, Ernesto rompeu o intervalo. Evelina, quando você entrou na crise terrível de que me fala, ter-se-á confessado antes? Se ele teria dito o sacerdote, quer dizer, ela teve tempo de confessar, né? Recebeu dele qualquer conselho? A interlocutora assustou-se perante a angústia com que semelhantes inquirições eram moduladas e indagou. Por quê? Por quê, meu amigo? Confessei-me antes do desmaio, sempre que pude, mas
porque procura saber? Para chasquear, quer dizer, para brincar, né? brincar, né? Então, ele estava. Mas eu acho que o espírito era esse mesmo, fazer alguma coisa engraçada. Ou não, ou talvez se me ocorreu aqui agora, tipo assim, porque os católicos não têm aquela coisa do padre vir para você ter a extrema-unção, né? Quando está na hora da encarnação, pode ser que ele esteja fazendo com que ela lembre. Será que você passou por esse momento de confessar antes, né, de desencarnar? É mesmo, os Ela, católicos né? usam Tem isso, né? Então, ele está tentando ver se ela, por acaso, ela lembra se ela teve esse momento. E ela disse que não, que era a rotina dela, durante ali, ela receber a visita e conversar com o sacerdote. Mas, aparentemente, não nesse momento. Seria uma boa dica, né, para eles. Se ela tivesse passado, eles iam isso, mais. Entender, né? Então, é por isso que ela fica assustada, né? Com razão. Fantine, porém, não brincava. Os olhos dele entremostravam indisfarçável mal-estar. Não me amofine, perguntou. Não se amofine, ele falando para ela. Não se preocupe com isto. Perguntei por perguntar, devaneou ele, tamborilando os dedos da mão esquerda sobre o tripé que se lhe erguia à frente. Bem preocupado, né? Numa conjuntura perigosa, qual a que atravessamos toda a existência é pouca. Lembrei-me de que você tem uma religião e de que ainda sou um homem sem fé. E é isso mesmo que você falou, porque como ela tinha uma religião, é possível que os familiares tivessem chamado, mas foi tão de repente, né? E foi também altas horas da madrugada que não ia ter tempo, né? Ernesto ainda não rematara de toda a última frase quando uma jovem, num grupo de 3 que caminhavam a curta distância, se rojou ao chão, como quem fora subitamente acometida de violento acesso de histeria, gritando em meio de manifesta agonia mental. Existia pessoas lá com outros comportamentos, né? A gente vai ver aí essa moça, né? Que são aquele o incomum é que estava todo mundo, vamos dizer assim, na mesma situação de convalescência, né? De tomar conta de si mesmo, né? De saber para onde estavam, por que estavam ali, todo mundo, vamos dizer assim, na mesma situação, né? Nas mesmas dúvidas, vamos dizer. Isso. Deixa eu ler um pouquinho, vou começar. Vai, não posso mais. Quero a minha. Isso a moça que estava, a jovem, né, que começa a gritar ali, né? Não posso mais. Eu quero a minha casa, eu quero os meus, quero a minha mãe. Onde está minha mãe? Abram as portas. Bandoleiros, quem é bastante corajoso aqui para derrubar comigo estes muros? A polícia? Ou chamem a polícia. Então, tratava-se inquestionavelmente de um caso de loucura, mas havia tanto sofrimento naquela voz que os circunstantes mais próximos se levantaram espantadiços. Uma senhora, irradiando paciência e bondade, exibindo na blusa as insígnias de enfermeira da casa, surgiu de chofre, abriu caminho no grupo de curiosos que começava a adensar-se, inclinou-se, abraçando maternalmente a menina revoltada. Sem um mínimo impulso à repreensão, soergueu-a, notificando com inexcedível brandura. Podemos passar o outro, Ricardo, por favor? Aí a gente comenta de uma vez. Filha, quem lhe disse que não voltará à sua casa, que não reverá a sua mãe? Nossas portas jazem abertas, venha comigo. Ah, irmã, suspirou a jovem, repetidamente asserenada por aquelas mãos fortes e boas que a enlaçavam. Perdoe-me, perdoe-me. Não tenho razão de queixa, mas estou com saudades de minha mãe. Sinto falta de casa. Há quanto tempo estou aqui sem qualquer dos meus? Sei que sou doente, recebendo o benefício da cura, mas por que eu não tenho notícias? A assistente ouviu calma e apenas prometeu: você as terá. Passando-lhe em seguida o braço carinhoso acima dos ombros, concluiu: vamos só mais um pouquinho, Ricardo, e a gente para falar desse caso como um todo. Por agora, vamos ao repouso. Então, aí nós vemos, né, Thelma, que essa entrou em desespero, já devia de estar ali há mais tempo, não é?
e ficou desesperada de não saber notícias, né? O que a gente percebe? Que nem todos estão no mesmo, digamos assim, padrão mental, né? Eles estão tranquilos, essa moça já estava assim, parecendo, né, um acesso de loucura. Então, cada um tem enfrenta uma situação diferente, né? Então, isso aí vai dos valores, vai de várias situações. No caso dessa moça, ela está se sentindo mesmo presa, né? Ali, cerceada, e ela fala até em polícia, né? Então, ela se perturba ela mesmo, né? está mais perturbada ainda, né? A gente tem Isso. vários padrões mentais, né? Então, não é essa tranquilidade para todos, cada um no seu. Age de um jeito, né? Tem uma Bom, reação diferente. a menina, como quem surpreendera na benfeitora alguma recordação do calor materno de que sentia exacerbada carência, encostou a loura cabeça ao peito que lhe era ofertado e retirou-se soluçando. Evelina e Ernesto, que haviam ocorrido para o auxílio possível, contemplaram um quadro entre aflitos e magoados. E em ambos a sede de esclarecimento. Que ilação recolher da súplica chorosa da doentinha atribulada pela ausência do ninho doméstico. Quer dizer, como é que eles podiam ligar aquilo ao que eles também estavam passando? Que hospital era aquele? Um pronto-socorro para alienados mentais? Um nosocômio destinado à recuperação de desmemoriados? Quer dizer, um hospital para recuperação de desmemoriados? Então, eles estavam ali cheios de dúvidas, e ainda mais quando assistiram à crise dessa menina, aí que, né, ficaram mais em dúvida ainda, né? Perceberam que não eram só eles, né? E devem ter, nesse ambiente, muitas pessoas se manifestando dessa forma. Na mesma situação, né? E isso vai levando eles a aquietarem e observarem. No impulso de curiosidade, que não mais pôde sopitar, abeirou-se Evelina de uma senhora simpática que acompanhara a cena, denotando aguda atenção, e cujos cabelos grisalhos lhe recordavam a cabeleira materna. O assuntou com discrição. Desculpe-me, senhora, não nos conhecemos, mas a aflição em comum nos torna familiares uns aos outros. A senhora pode nos dar alguma informação acerca da pobre menina perturbada? Eu, redarguiu a interpelada e advertiu, minha filha, eu aqui praticamente não sei da vida de ninguém. Não parece muito, não, porque ela fala muito, ela sabe de tudo, né? Mas só que ela acha que ela não sabe. Mas ela tem sempre informações seguras. Informação, né? Nós vamos conhecer Dona Alzira aí depois. Ela agora, Dona Alzira, né? A matrona chegou-se mais para perto de Evelina, que a seu turno recuou para junto de Fantine e cochichou. A senhora não sabe? Ante o assombro disfarçável da senhora Serpa, dirigiu o olhar penetrante para Ernesto e aduziu. E o senhor? Nada sabemos, comunicou Fantine Cortês. Pois alguém já me disse que estamos todos mortos, que já não somos habitantes da terra. Fantine sacou o lenço do bolso para enxugar o suor que passou a escorrer-lhe abundantemente da testa, enquanto que Evelina cambaleou prestes a desfalecer. Imagina o choque, né? Eles estão ali pensando que estão em outro hospital, internados, se tratando. De repente, alguém fala para ele, pelo que eu sei, né, nós já estamos todos mortos. Então, o choque. Né? Então, a desconhecida estendeu os braços, a companheira recomendou preocupada, minha filha, contente-se. Contenha-se. Temos aqui dura disciplina. Se mostrar qualquer sinal de fraqueza ou rebeldia, não sei quando voltará a este pátio. Quer dizer, ela já tá, você se comportar mal, eles vão tirar você daqui e vai colocar... Não é isso, né? Porque se passar mal, se voltar a ter as crises, eles já são obrigados a deixar descansar de novo
para que você se recupere. Então, não é uma questão, tem uma De disciplina castigo, né? castigo, mas é para eles poderem se recuperar melhor, né? Isso é que ela não entende, né? Você vê que uma pessoa que está desarmonizada, como é que desarmoniza as outras, né? Essa moça chegou ali, eles estavam tranquilos, mas num instante surgiu um ambiente diferente, né? Repousemos, interveio Ernesto, quer dizer, vamos descansar. E dando o braço a Evelina, ao passo que a dama prestimosa ajudava a escorá-la, né? A Alzira ajudava também, rumaram os três para o largo assento próximo, sob grandes ficus, onde passaram a descansar. Nós falamos Alzira porque é o nome dessa senhora que a gente vai conhecer no próximo capítulo. Mas é a senhora Alzira que vai começar essas primeiras conversas com eles e que já fazendo com que eles suspeitem, e ela também, de que eles já não estão mais aqui entre nós. A gente pode ter uma ideia, né, de quando você fala subitamente com o espírito que ele já desencarnou, né? E é isso que acontece às vezes na nossa reunião mediúnica. Quem conhece, talvez muitas pessoas não participem, mas é isso que acontece, porque o espírito chega sem saber, né, sem ter noção que desencarnou, e se queixando, trazendo os seus dramas, as suas histórias. Aí já pensou se a gente fala, olha, você já não está mais na Terra. Imagina você dizer assim, você morreu. Enlouquece. Imagina o susto que vai levar. Enlouquece, né? Então a espiritualidade age com calma, até que a pessoa esteja pronta. Eles não estavam tão prontos, né? Mas a Alzira deu um empurrão logo e daqui a pouco nos próximos capítulos, nós vamos ver como é que se dará isso aí. Vai conversar mais sobre isso, se Deus quiser, no próximo capítulo. É isso. Então, meus queridos amigos, obrigada por vocês estarem aqui conosco e vamos continuar estudando. Até o nosso próximo encontro, no próximo sábado, e deixamos assim nosso abraço carinhoso a todos. Deixamos o nosso abraço, a nossa gratidão. Não estejam sempre conosco, não percam os próximos capítulos, que agora vai estar mais intensos, né? E vai ter muita coisa para a gente conversar. Então, até lá, se Deus quiser, fiquem com Deus. Um grande abraço e a vida continua.